Olá, gente. Vamos então continuar a nossa análise dos dados pela ordem, né? Considerando a ordem dos valores. Bem, esses valores extremos, de mínimo e máximo, e esses três quartis, ou seja, o valor central, que é a mediana, e os intermediários, que é a primeira e a terceira junta, quer dizer, esses valores, eles são tão importantes nessa análise ordinal, né, que o Tukey idealizou, que ele chamava esses valores, né, dos 5 números. Né? Esses são os 5 números. Né? E ele criou um esquema semigráfico, né, para apresentá-los. E denominou esse esquema de esquema dos 5 números, ou diagrama dos 5 números. Tá? Então é uma forma gráfica que ele tem de representar esses 5 números principais, que são os pontos onde você consegue delimitar as 4 partes do todo. Okay? Então, exemplo, vamos pegar esses dados, né, e procurar encontrar esses 5 números aí. Na verdade, a gente já encontrou nesses exercícios anteriores, eu só vou repeti-los aqui, mas você já sabe como fazer. Tá? Bom, o rol de dados vai ser esse daí, 123, 126, etc, etc. Bom, o mínimo é, evidentemente, o primeiro da fila, que é o 123. A primeira junta a gente viu no exercício anterior, que é a 142, né? A mediana é o 189, a terceira junta 201, e o máximo é o último da fila, que é o 271. Mesmo que tenham dois valores lá, né, vamos dizer assim, empatados no último ponto, mas o valor máximo é 271. E aí a gente vê a diferença entre postos, posição e profundidade. Tá? São 3 conceitos diferenciados. Tá? Bem, então vamos olhar como é que o Tukey, né, naquele livro de 1970, esses são os valores, tá? Naquele livro de 1977, como é que ele propôs esse esquema dos 5 números. Né? O esquema era nada mais, nada menos do que esse daí. Tá? Era uma espécie de uma, não é a ferradura, mas é alguma coisa que parece uma trave de futebol, né, de gol. Né? E ele, então, marca aqui embaixo, esses números aqui são a profundidade das estatísticas de ordem. Então, o primeiro que aparece aqui é o 1, né? Tem um aqui, que é o primeiro termo, a profundidade de 1. Né? Se eu saio do começo da fila e entro 1, eu tenho o mínimo aqui no caso. Então, o valor mínimo é o 123, não é isso? Daqui de cima, 123. Tá? Depois ele sobe, né? Ele vai crescendo na ordem, ele passa para a mediana, ou perdão, para o primeiro quartil. Então você vai ter aí a posição do primeiro quartil. Então tem a junta, a profundidade, né? Na verdade a profundidade da primeira junta, que é 3. Se você pegar do começo da fila, né, nessa fila de 10, o terceiro é o valor 142, que é o primeiro quartil. Né? Então a profundidade do primeiro quartil é igual a 3, como a gente já viu anteriormente. Então esse J é junta, né? Junta na terceira posição. Tá? E depois ele escreve M de mediana, né? E a posição da mediana nessa fila toda é 5, já que essa fila aí tem N ímpar, né? 3, 6, 9. Tem uma N ímpar, no caso. Tá? Então, o 9, ou 5, é a posição da mediana. Quer dizer, é a profundidade da mediana. Tá? Bom, então, e a mediana é escrita aqui embaixo do meio do travessão. Né? Ok? 189. Tá? Ora, essa ideia de profundidade, né, a gente apresentou ela de uma forma um pouco diferenciada. Na verdade, eu tenho que entrar uma posição para chegar ao mínimo, 3 posições para chegar à primeira junta e 5 posições para chegar à mediana. Comece pelo começo da fila ou comece por trás, né?
Você vê que o máximo aqui, a profundidade é 1, como está lá. Né? A junta, no caso a terceira junta, a profundidade é 3 também, que a gente pega de final para frente, né? Ou seja, nono, oitavo e sétimo termo, que o valor é esse daí, que é o 201. E a mediana é também 5. Né? Se você pegar do nono lugar e descer para baixo, você vai encontrar na quinta posição, né? Nona, oitava, sétima, sexta, quinta posição. E ali vai estar o 189, aí, que é a mediana. Tá? É isso que quer dizer isso daí. Tá bem? Essa é a proposta dele. Hoje em dia, a gente não costuma usar muito essa forma como o Tuck apresentou. Ligeiramente diferente, mas mantém a mesma ideia, né? Configuração mais atual, a gente coloca os símbolos das estatísticas de ordem. E a mediana fica aqui em cima, os às vezes, tá? Mas sempre a gente apresenta o número de unidades observadas, tá? Esse número 9, né? Esse hashtag que o pessoal chama agora, antigamente isso aí para mim era jogo da velha, e lá na língua inglesa você usa isso como contagem, né? O número de casos que você trabalhou, a gente diz que aí quantos são? 9 e 9, como era aqui, tá bom? Se você estiver trabalhando com, sei lá, 238 casos, aqui vai ter hashtag 238, que é para a gente saber, né, como é que essas posições se colocam aqui. Tá bem? Então esse é o esquema dos 5 números, tá? Que o Tuck idealizou para representar esses 5 valores principais, né, da análise ordinal dos números que ele propôs, tá bom? Bom, agora vamos ver uma outra característica. Essas estatísticas de ordem são, vamos dizer assim, posições na fila. Então a gente pode chamar que são estatísticas de posição. Quer dizer, a gente tem que encontrar onde é que elas estão, né? Em que ponto elas estão. Bom, agora, existe uma outra característica que não está ligada especificamente à posição em que os valores se encontram, né? É o seguinte, é aquela ideia se eles estão mais próximos ou mais distantes entre si, ou seja, esse conceito de variação que está dentro no conjunto de dados numéricos, especialmente, né, a gente então pode, né, buscar entender uma característica de todo o conjunto numérico em função da ordem deles, que é a ideia de uma variabilidade ordinal. Ordinal em função quão mais distante de posição um está do outro, ok? Bom, e de valores de variável numérica, tá? Então, um coletivo de valores, agora vamos ver assim, um coletivo de valores que sejam todos eles iguais, tá? De uma variável numérica, né? Se todo o conjunto, seja população ou seja amostra, se todos os valores dessa variável ali dentro desse coletivo for o mesmo, foram todos eles iguais, né? Ou seja, não tem variação nenhuma nesse grupo, todo mundo é igual. Okay? Então isso faz um todo perfeitamente homogêneo no que se refere àquela variável que você está estudando ali dentro. Tá? Então, disse que não há variação quanto a variável estudo, né? Disse também que a característica medida pela variável é invariante, né, naquele conjunto de dados. E, por conseguinte, ela passa a ser, então, um traço característico daquele coletivo de unidades estudadas, né, unidades estatísticas estudadas. Um traço característico, né, como se fosse a essência, o valor desse povo aí nessa variável é esse, não tem variação. Né? Então, marca é uma característica forte no conjunto de dados. Mas a gente sabe que nem tudo é bem assim, né? Ok? Uma unidade estatística que fuja a esse coletivo igual, né, em valor, né, se difira em valor das demais unidades estatísticas, introduz naquele coletivo uma tendência, vamos dizer assim, a desarmonizar o grupo, né, a desarmonia.
Ou seja, o coletivo passa a apresentar, né, uma característica, que é essa característica de variabilidade. Tá? Então, a gente precisa também procurar medir essa variabilidade. Ela é mensurável também, como qualquer outra característica, como idade, como, sei lá, glicemia, etc. Esse conjunto de dados numéricos também tem essa característica de variabilidade, que pode ser medida também. Né? Bom, na análise ordinal da configuração de Tuckey, ele chama, né, essa, essa, essa variabilidade específica, né, que a gente vai ver aqui, chama-se de amplitude interquartílica, entre os quartis, o primeiro e o terceiro, né? Ou também ele chama distância entre as juntas. Tá? Então, essa distância entre as juntas, ou essa amplitude interquartílica, é a medida da variabilidade dos 50% dos valores centrais de um rol de dados. Se lembra que a gente divide isso em 4 pedaços, 25%, 25%, 25%. No meio tem dois quartos aí, ou seja, 50% dos valores centrais estão entre a primeira junta e a terceira junta. Então, essa distância é que a gente vai chamar de amplitude interquartílica ou distância entre juntas. Né? Quanto mais distante esses dois valores estiverem, mais variabilidade você tem no conjunto de dados. Quanto mais pertinho estão um do outro, menos variabilidade, ou seja, mais parecidos os dados são aí no miolo dos 50% centrais. Entendido? Então, para a gente encontrar a amplitude interquartílica ou a distância de junta, que é a mesma coisa, basta subtrair o valor da terceira junta da primeira junta, né? J3 menos J1. Ok? Entenderam isso, gente? Bom, o Tuckey também, ele criou, dentro desse contexto dessa análise ordinal, ele criou um tipo de gráfico extremamente interessante para representar esse, vamos dizer assim, esquartejamento do todo, ou seja, esse todo dividido em 4 partes com a mesma quantidade de indivíduos em cada um. É como se ele, eu costumo dizer o seguinte, é como se ele mostrasse em cada um daqueles compartimentos, ou seja, em cada um daquelas, como é que a gente chama quando o apartamento só tem um cômodo, aqueles kitnets, né? Naqueles 4 kitnets tem a mesma quantidade de unidades morando, ou seja, quanto mais apertado aquilo, mais apertado os dados mais próximos do outro. Então, se esse negócio é maior, eles ficam com mais conforto ali dentro. Isso é apenas uma imagem, né, para a gente fazer isso. Então, a esse gráfico, né, essa expressão gráfica, né, para esses 5 números, né, ele então criou o conceito de diagrama de caixa e astros, né? Em inglês chama-se Box and Whiskers Plot. Tá? Esse whiskers é como se fosse aqueles bigodes de gato, né? Ou qualquer coisa assim. E mesmo porque em Portugal, né, os autores chamam esse gráfico de caixa e bigodes. Tá? Também com aquela ideia do bigode português, né, com aquela pontinha nas laterais dele. Tá? Então, esse diagrama foi idealizado para que se visualize a estratégia de se perceber a totalidade segmentada em 4 seções, de mesma quantidade de unidades em cada um desses pedaços, né? De modo que a gente consiga vislumbrar no campo da apresentação dos valores que a variável assume os 4 segmentos quartílicos. Ok? É isso que basicamente ele vai fazer. Então vamos pegar um exemplo que a gente vem perseguindo, né, e ver como é que fica o diagrama de caixa, né? A gente às vezes não fala as hastes, só o diagrama de caixas, né? Ou muita gente em português, já que é legal falar em inglês, a gente diz, box plot. Né? Bem, então os 5 números dessa série numérica a gente já viu, né, que são esses daí. Essa série aí já está em ordem, né? Já é o rol de dados, se não me engano, não são. A gente já fez anteriormente e viu quais eram
os 5 números dessa série, tá? Então tá aí, 123 é o mínimo, 142 é a primeira junta, 189 é a mediana, ou a segunda junta, e a terceira junta é 201, e o valor máximo é o 271, tá bom? Bem, então agora, como esses valores são numéricos, vamos usar aquela representação de uma reta, de um eixo, né? De um eixo retilíneo onde a gente representa os números, né? Sempre que a gente se lembra daqueles gráficos cartesianos, a gente tinha sempre aquele eixo horizontal onde a gente botava aqueles valores sinalizava aqueles valores da variável, não é isso? Bom, então, para essa coisa, a gente vai então criar esse eixo horizontal. E nesse eixo horizontal, ele tem uma escala, evidentemente. No caso aqui, ela começa em 100, depois vai de 50 em 50, né, até o último valor aí, que é o 300, né? E a gente costuma botar uns tracinhos aqui, uns pontos, né, pontos guias, que é para a gente conseguir ler as coisas no gráfico, tá? Bom, então como é que a gente vai representar aí os 5 pontos, né? Evidentemente, os 5 pontos vão ser representados, né, por essas posições aqui, tá? Então, o mínimo, né, o valor mínimo, 123, vai corresponder nessa escala aqui ao valor 123 nesse eixo aqui, que é o eixo dos valores da variável, né? Tá? Depois, o segundo, que é a primeira junta, é o valor 142. Então, nesse eixo aqui, no correspondente a 142, a gente tem, eu estou sinalizando aqui esse ponto nessa caixa aqui central, né? É a primeira vertical da caixa central. E depois você tem a mediana como sendo 189. Então, na escala aqui, onde é que está o 189? Aqui. Então, aqui eu tenho esse traço mais vamos dizer assim, um traço mais grosso, né, aí no meio da caixa, marcando a posição da mediana, tá? O terceira junta é a outra extremidade da caixa, a vertical da outra extremidade da caixa vai te levar ao valor aqui no eixo do valor da mediana, da terceira junta, que no caso aí é 201, tá? Eu botei os valores aqui embaixo para vocês saberem, né? E a última, o valor máximo, que é o 271, é esse valor final aqui, tá? Então, o mínimo e o máximo, quer dizer, quando acaba a caixa é para representar os valores, 50% dos valores centrais, ok? Então, entre a primeira junta e a terceira junta, ou seja, entre as duas verticais da caixa do lado de fora estão, se você projeta então no eixo, que é importante projetar no eixo, né? Essa imagem dessa caixa com esses hastes é só para você ter a direção onde você vai ao eixo, para descobrir quais são os valores dessas estatísticas de ordem, tá? Então, e o mínimo, né, depois, abaixo da primeira junta, você tem esse traço que vai te levar até o valor do mínimo. E aí, em geral, a gente coloca um tracinho vertical para dizer, olha, acabou aqui, né? Esse é o mínimo. E no máximo a mesma coisa. E os outros 3 pontos principais, né, disso daí seriam marcados pela figura da caixa, tá? A caixa e as hastes te dá uma visualização do espalhamento dos dados, né, nesse eixo que é o eixo da variável, tá? Quanto mais distantes eles estiverem um do outro, essa caixa vai ser mais comprida, os traços vão ser mais compridos, as hastes, né, vão ser mais compridas ou menos compridas, mais curta, pode até nem existir, como a gente vai ver daqui a pouco, tá?